tarde, caros companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina que estão mais uma vez ligados na Biguaçu FM 98.3. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo e vamos ouvir agora o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. Olá, como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Carnaval. Está chegando uma festa que se comemora há muito tempo. Qual é a opinião do Espiritismo acerca do Carnaval? Na verdade, existe uma ideia de que no Carnaval você pode dar asas a tudo aquilo que pretensamente você guardou durante o ano. Você pode ser mais alegre, você pode buscar, às vezes, até excessos que você não permite a si mesmo durante todo o ano que se passa. Socialmente, ele é extremamente bem aceito e também os excessos a que ele leva muitas vezes são extremamente aceitos, propagandeados e até vistos como aqueles dias em que você pode tudo, inclusive esquecer qualquer equilíbrio relativo que você tenha. Alberto, é uma festa da carne? Sim, né? E já de algum tempo ela vem vindo, já na Grécia, Bacanalha, reverência a Deus Baco, mais tarde vindo a Roma, né? As Saturnálias, na qual se tirava um dia para a loucura, né? Depois a gente vem a Veneza com baile de máscara, na qual a pessoa se escondia de si para liberar, né? E aí usava seu próprio eu através da máscara para isso.
Mas e o que dá o direito de uma pessoa, por exemplo, de ter alguns dias no ano para, afinal de contas, extravasar? Ela não tem esse direito? Ela tem esse direito, mas ela poderia fazer isso de formas tão mais equilibradas, né? E acho também que não adianta, de repente, você dizer não faça, porque primeiro é do coração de cada um. Enquanto você achar que aquilo te preenche, que aquilo é um direito seu, que é a hora de você não aparecer em casa nos próximos 4 dias, porque tem de todo jeito, tem o folião de todas as maneiras. Ele se justifica, as pessoas socialmente entendem e os prejuízos que, com certeza, de alguma forma ocorrem, são absorvidos pela própria sociedade que faz propaganda disso, de que o carnaval realmente envolve hoje tanta coisa que é praticamente impossível de ser ignorado, mas que pode ser, sim, vamos dizer assim, aproveitado pelas pessoas que gostam dele de uma forma sempre mais coerente e equilibrada. Então, tem um lado bom, Alberto, a gente pode dizer assim, do carnaval, uma festa que cada vez começa antes e segue além, não é, da sua própria data. Olha, tem um lado bom na questão do repouso, né? Como nos diz no Livro dos Espíritos. Na lei do trabalho, a gente precisa do repouso. Se a gente souber aproveitar como um feriado, estar mais próximo à família, aproveitar para ler aquele livro que você está precisando ler, estar em alegria, né? Precisamos estar alegres, o divertimento faz parte, mas um divertimento saudável, estar junto das pessoas que gostamos, aproveitar para palestras, encontros, né? Aí é um aproveitamento saudável desse momento. Com certeza. Mas não é bem o que a gente vê, né, Maís, em termos de ocorrências assim gerais, porque é uma festa que já está incutida na nossa cultura. Sem dúvida nenhuma, e é incentivada de todas as maneiras. Os próprios estados, onde muitos turistas aparecem, vindos do mundo inteiro, dizem, nós não podemos prescindir desse dinheiro todo que essa máquina que é o carnaval hoje gera. Inclusive turisticamente, não é? Exatamente. Então há toda uma justificativa, aparentemente extremamente benéfica e positiva para a sociedade, de que o carnaval aconteça. E como você disse, hoje são 10 dias de carnaval, não mais 3, 4 dias. Há estados onde a coisa começa praticamente depois que o Natal acaba. Fora os tempos outros, né? Porque você tem um Natal em vários, né? Exatamente. Períodos do ano. Exatamente. Isso criou realmente assim uma questão de você quase sentir-se, dependendo de onde você estiver, onde você morar, um pária, porque você não tem uma alegria que te possibilita aguentar essa verdadeira maratona de bailes, de ir à rua, de permanentemente, durante esses dias todos, estar envolvido com o pular carnaval. O próprio, sim, Alberto. Em Salvador, são 2 milhões de pessoas nas ruas. Uma cidade que foi criada para morar 2,5 milhões. Imagina como que é isso dentro daquela cidade, o impacto que dá na cidade. Quantos milhões? 2 milhões. 2 milhões. 2 milhões de pessoas. É impressionante, né? E tem uma aceitação, uma participação muito grande, né? Até hoje continua, as pessoas gostam. Pois é, e espiritualmente, Alberto, a questão da vibração, e como é que fica? Porque o próprio conceito de carnaval, festa da carne, é um momento em que como a Maís estava falando, se extravasa, realmente se fica mais à vontade, parece até muito, né, sem pensar em possíveis consequências. Como é que é em termos de vibração espiritual? Nós estamos espiritualmente em sintonia. Qual é a sintonia do carnaval? Não é essa exacerbação da sexualidade. Então, quais são os espíritos que vão estar junto neste momento? Esses espíritos. E como a gente ainda sabe que a população de desencarnada é maior do que encarnada, então a festa do lado de lá ainda fica maior pela nossa faixa etária vibracional, que ainda estamos no planeta de provas e expiações, passando para a regeneração. Então a vibração, a psicosfera daquele ambiente ainda é muito densa, muito pesada, e nos narram os livros espíritas, né, uma obra basilar para essa questão, que é Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos conta dessa psicosfera, como é que fica, na qual o Bezerra de Menezes mostra um ponto de socorro. E são cada casos relatados ali, momentos como a vibração fica, preocupantes.
A perturbação se intensifica mais em períodos dessa natureza? Sem dúvida nenhuma. Eu me lembro de que Chico Xavier, daquele jeitinho dele, contava que nos dias de carnaval a espiritualidade tinha preocupação no nosso Brasil de circundar todas as fronteiras com tribos indígenas desencarnadas há muito tempo, que tinham sido a pedra de início do nosso país e eram seres que eram convocados nesses dias a circundar todo o nosso país, criando uma atmosfera a mais positiva possível para conseguir segurar essa situação em que a pessoa, por exemplo, que nunca bebe, bebe muito, em que a pessoa que nunca usou drogas, muitas vezes as experimenta, porque na verdade ela precisa manter um estado de alegria que não é real, mas é necessário para aqueles dias de folia. E aí a gente vê, não é, Alberto, as possíveis consequências desastrosas, né? Um comportamento que normalmente, né, mas assim, comumente no dia a dia a gente não teria, mas de repente um evento desse é uma oportunidade. O próprio governo incentiva ao distribuir camisinhas, né? Demasiado está dizendo o quê? Estimulando. E existe uma estatística de que 3 meses após o carnaval é o maior número de abortos que a gente tem registrado. Que é gravíssimo. Gravíssimo, né? São consequências graves. O que o Espiritismo nos diz a respeito do carnaval? Eu acho que a doutrina espírita nos faz recordar, e há muitas mensagens em relação a isso, sobre a responsabilidade nossa sempre como pessoas conscientes das nossas escolhas. E é claro que a falta de compromisso que esses dias pressupõem nas relações, às vezes até na falta de respeito para com o outro, é um grande alerta. Por que nós não modificamos tanto nossas atitudes? Ou será que nós sempre somos assim e o carnaval simplesmente nos coloca em aberto em relação a todos os desvios, a todos os desequilíbrios que nós podemos aumentar na nossa atitude, na nossa relação com o outro? Essa questão de uma festa cultural, não é, Alberto? A gente acaba, parece que, entrando numa imersão inconsciente e você não tem propriamente, né, uma consciência, uma responsabilidade dos seus atos, deixa tudo extravasar, aí tem influência espiritual. Como é que é esse contexto todo? Nós nos deixamos dominar pelo instinto animal, né? Quando a gente aceita isso, vem vindo do passado, nós vamos aceitar. E nós não somos assim, não fomos criados dessa maneira, fomos criados para raciocinar. E se nós formos raciocinar, qual o objetivo que teria o carnaval? É me fantasiar, exacerbar? Então nós temos que começar a pensar. E a doutrina espírita, como Consolador Prometido, nos faz refletir a respeito disso. Qual o objetivo de estar ali pulando, dançando, abusando do álcool, de outras drogas? Antigamente lança perfume e aí a gente sabe que vai piorando cada vez mais. Então nós temos que refletir em relação a isso e não aceitarmos o que vem sem raciocinar. Allan Kardec sempre fala isso pra gente. A carne é fraca. Quando alguém procura uma desculpa para justificar suas fraquezas, é comum ouvirmos a afirmativa de que a carne é fraca. A culpa, portanto, é da carne, ou seja, do corpo físico. Esse é um assunto que merece mais profundas reflexões. O alemão Hahnemann, criador da medicina homeopática, fez a seguinte afirmativa: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Sábia consideração essa, pois encerra grandes verdades. Culpar o corpo pelas nossas fraquezas equivaleria a culpar a roupa que usamos por um acesso de cólera. Quando a boca de um guloso enche-se de saliva diante de um prato apetitoso, não é a comida que excita o órgão do paladar,
pois sequer está em contato com ele. É o espírito, cuja sensibilidade é despertada, que atua sobre aquele órgão através do pensamento. Se uma pessoa sensível facilmente verte lágrimas, não é a abundância das lágrimas que dá a sensibilidade ao espírito, mas precisamente a sensibilidade deste que provoca a secreção abundante das lágrimas. Assim, um homem é músico não porque seu corpo seja propenso à musicalidade, mas porque seu espírito é musicista. Como podemos perceber, a ação do espírito sobre o corpo físico é tão evidente que uma violenta comoção moral pode provocar desordens orgânicas. Quando sofremos um susto, por exemplo, logo em seguida vem a sudorese, o tremor, a diarreia. Outras vezes, um acesso de ira pode provocar dor de cabeça, taquicardia e até mesmo deixar manchas roxas pelo corpo. Quanto às disposições para a preguiça, a sensualidade, a violência, a corrupção, igualmente não podem ser lançadas à conta da carne, pois são tendências radicadas no espírito imortal. Se assim não fosse, seria fácil, pois não teríamos nenhuma responsabilidade pelos nossos atos, desde que, uma vez enterrado o corpo, com ele sumiriam todas as fragilidades e os equívocos cometidos. Toda a responsabilidade moral dos atos da vida fica sempre por conta do espírito imortal, e não poderia ser diferente. Assim, quanto mais esclarecido for o espírito, menos desculpáveis se tornam as suas faltas, uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Todos nós, sem exceção, possuímos na intimidade a centelha divina, a força capaz de conter os impulsos negativos e fazer vibrar as emoções nobres que o Criador depositou em nós. Fazendo pequenos esforços, conquistaremos a verdadeira liberdade, a supremacia do espírito sobre o corpo, e só então entenderemos por que Jesus afirmou: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Vida, na verdade, é plena liberdade, enriquecida de amor. Força da vida ao bem, em plenitude, os braços da juventude, garantindo uma estrada florida. Como linda borboleta que sai do casulo, de asas tão coloridas, surpresa, descoberta. É a liberdade já quase perfeita. Juventude e vida, o saber namora o coração. O Pai conta com a definição de quem na verdade valoriza a vida. Juventude e vida, o saber namora o coração. O Pai conta com a definição de quem na verdade valoriza a vida. Vida, na verdade, é plena liberdade, enriquecida de amor. Força
ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Quando nós temos, né, Alberto, a questão dos comportamentos os mais distintos no momento deste carnaval, dá um trabalho danado para a espiritualidade, não dá não? Bastante. Como já falei aqui, né, no livro Nas Fronteiras da Loucura, tem um momento do livro que uma jovem vai visitar uma pessoa, né, que estava passando um problema, visitar os doentes, sim, numa atitude nobre, né? E os espíritos ensandecidos naquele momento de carnaval, alguns se juntam e pensam em agredir essa moça sexualmente. Olha só, um bando, né? Mas como tinha o posto de socorro de Bezerra de Menezes e ela pede em oração, Bezerra de Menezes intui aos policiais para que façam a ronda ali e consigam então desarmar aqueles que iriam cometer aquela atitude. Olha só, todo um aparato para resolver aquele problema, e quantos outros acontecem durante o carnaval. Pois é, os processos obsessivos se intensificam nesse período? Mas sem dúvida nenhuma, porque nós damos guarida a isso. Nós simplesmente atraímos com a nossa sensação do desejo sem compromisso, de realmente estar ao léu, como se fôssemos uma folha seca ao vento, atrai toda uma influência espiritual e até a possibilidade de que almas que não gostam de nós e que estão distantes de nós num longo período, naquele momento possam estar conosco e criar situações vergonhosas, dolorosas para nós sem necessidade. E tem mais, né, Geraldo? A gente sabe que quando a gente adormece, a gente vai aonde o nosso corpo, onde a gente tem atração, onde o nosso espírito tem atração. E nos é narrado várias vezes no livro Sexo e Obsessão, né, que fala do Marquês de Sade, de Manuel Filomeno também, de quando a gente está dormindo, a gente vai a essas regiões. E Divaldo conta que, quando ele foi escrever o livro, ele encontrou várias personalidades nesse local onde tinha um desfile horroroso, né, de que ele não conseguia nem descrever, de tão ruim que acontecia lá no plano espiritual. É a questão de uma sintonia, né, que se estabelece. Exatamente. Mas falta para nós autoconhecimento ao nos dedicarmos a esse tipo de festividade? Eu acredito que sim, porque os espíritos sempre dizem que aquilo que nós desconhecemos trabalha sempre contra nós, seja o que for. Então, às vezes não nos conhecemos no nosso ponto de desequilíbrio maior. E uma festa a qual somos até incentivados a participar, às vezes nos coloca em situações que não deveriam existir na nossa vida. A gente poderia ver, você já sinalizou uma forma de aproveitamento desse período, né? A gente que já tem um pouco mais desse conhecimento, nessa visão mais espiritual, poderia tirar do carnaval alguma coisa positiva para o bem? Temos sim como tirar, na forma como falamos, da questão do repouso e os encontros, né? Eu acho que a gente tem feito um caminho, vai começar a fazer um caminho inverso, né? De pensar, de usar aquilo para reflexão. Goiânia, mesmo aqui do ladinho, né? Ela tem um grande congresso que é realizado. No Rio de Janeiro a gente tem as Comerges, né? Que são encontros de jovens pensando com alegria. Na Mansão do Caminho também é realizado lá em Salvador. Encontros pensando com alegria, com esporte, porque precisamos, né? Ainda estamos no corpo físico, precisamos nos divertir sim, mas com saudável, né? Procurando usar esse tempo da melhor maneira. É um tempo que nos é dado o carnaval. Como entender o Brasil como a pátria do Evangelho, ainda perpetuar essa festa que gera tantos momentos de atraso espiritual?
Essa é uma ótima pergunta, hein? Fato. Nós temos a tendência de, quando vemos a situação tão complicada que a gente vê no carnaval, de achar que isso não faz parte também da nossa evolução, ainda como espíritos imaturos que somos, né? Mas eu vejo que isso vai se transformando dentro de nós e a gente já começa a ver um movimento contrário no carnaval, de pessoas já começando a se preocupar, falando, será que é isso mesmo, essa festa que eu tenho que realizar? Por mais que às vezes até frequentem, vão, já começam a pensar de forma diferente, já começam a criar encontros na sua religião, o católico, o evangélico, o espírita. Nessa transformação, ela vai acontecendo sim, aos poucos, e nós vamos conseguir cumprir esse papel. É isso, Maíse? Eu acho que sim. Eu acho que há tanta coisa ainda para que nos tornemos pátria do Evangelho, que o carnaval talvez não seja uma das primeiras coisas que precisariam mudar. Mas com o tempo, com certeza, também há de se tornar uma festa fraterna, por que não? Sou espírita. Então, como devo me comportar no carnaval? É ruim eu ir às festas? De jeito nenhum. Desde que o seu coração esteja empenhado em estar bem onde quer que você esteja. Isso não só no carnaval, em todos os momentos da nossa vida. Se o nosso coração estiver ali, que seja, mas sempre da forma equilibrada, da forma correta, sempre dignos. Isso não nos impede absolutamente de estar alegres, de participar dos bailes, mas sabendo sempre que eu posso tudo, mas nem tudo vai ser bom para mim, vai ser equilibrado. Então eu vou sim à festa, porque não, se o meu coração ainda pede, mas sabendo agir da forma equilibrada, como seria em qualquer outra ocasião. Existe em maior quantidade a presença de espíritos atrasados na Terra na época do carnaval? Sim, existe pela festa, no que ela é representada hoje, infelizmente, né? Nós estamos sintonizados onde nosso coração manda, né? E se está mandando bebida, droga, drogadição, não vai ter espíritos dessa estirpe ali também. Se sintonizam, né? Se sintonizam com isso. Se a Terra está em um período de transição, por que ainda faz parte da cultura festas como essa tão primitiva? Porque nós ainda buscamos o primitivo, nós ainda achamos que só podemos estar felizes quando tudo em volta de nós nos clama a felicidade. Esse que talvez seja o grande problema do carnaval. Não só o assédio espiritual, que obviamente torna-se desequilibrante em grande número, mas principalmente porque há muita gente que vai ao carnaval quase que como uma obrigação social, que parece feliz, mas que se pudesse não estaria ali. E quando nós não estamos onde queremos estar, aí está o desequilíbrio. Então, se o nosso coração estiver tranquilo, mas se nós estivermos ali, porque pretensamente tudo nos diz para estar ali, já há um pequeno problema dentro de nós que nos faz não estar realmente felizes, mas aparentar uma felicidade que muitas vezes ao final do dia, quando estamos sós, nos traz uma tristeza, até uma depressão. Qual o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? Um sábio já vos diz, né, como está nos espíritos, conheça-te a ti mesmo. Né? Essa é a melhor maneira. Quando a gente procura fazer essa introspecção, saber quem sou eu, Alberto. E aí a gente vai começar a querer uma melhora, a reforma íntima fazendo parte disso. E dessa maneira a gente vai conseguir ver o que é nosso, o que não é nosso. E aí a gente vai conseguir sair dessa influência, né? Qual mensagem poderia se deixar, né, à luz do Espiritismo acerca do Carnaval, Maíse? Tem aquela frase famosa, diz-me com quem andas, eu te direi quem és. E na doutrina espírita eu percebo que ela muda um pouco quando diz para nós, diz-me quem você é e eu direi quem anda com você. E no fundo, aquilo que nós somos se reflete em todos os instantes da nossa vida. Agora, não adianta também você se trancar em casa, dizer para todo mundo, olha, carnaval, vamos desligar a televisão, vamos desligar o rádio, se é que hoje alguém ainda escuta rádio, vamos ficar aqui em absoluto repouso, em prece, porque tudo é errado. Não adianta. Enquanto seu coração não disser o que eu estou fazendo aqui, você aparentemente estará no lugar certo.
Mas haverá um dia, não tenha dúvida, em que, pela maturidade, muitas vezes não da idade, mas espiritual mesmo, você perceberá que aquilo não tem significado para você. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação de estar com o outro não pressupõe desequilíbrio e desrespeito, que é o que muitas vezes acontece no carnaval. Alberto, por gentileza. Eu faço uma reflexão. Já reparamos como fica a psicosfera, um ambiente no Natal e no Carnaval? Qual que a gente gosta mais? Será que a gente não pode transformar esse momento do Carnaval nessa mesma psicosfera do Natal? Fica aí uma reflexão para que a gente faça e analise. E mais, carne nada vale? Vale sim, como nosso instrumento de evolução. A reforma social. Certo dia, um jornalista recebeu a incumbência de escrever um artigo sobre como resolver os problemas do mundo. Teria que falar sobre as possibilidades de se estabelecer a paz mundial, de cessarem as guerras, enfim, sobre a união entre os povos. No final do dia, adentrou o lar, brincou um pouco com os filhos e se dirigiu à máquina para datilografar seu artigo. Por várias vezes, fora interrompido pelas crianças, que desejavam um pouco mais da sua atenção. Para resolver a situação sem prejuízos para ambas as partes, decidiu dar algo com que seus filhos pudessem se distrair enquanto ele trabalhava. O acordo foi feito. O jornalista entregou um quebra-cabeça às crianças e lhe disse que assim que elas terminassem de montá-lo, brincaria com elas. É claro que o que ele queria era tempo para redigir seu artigo, pois o quebra-cabeça do Mapa Mundi tinha 500 peças. Voltou a concentrar-se e entregou-se ao trabalho. Mas sua tranquilidade não durou muito. Em tempo recorde, as crianças adentraram o seu escritório em tremenda algazarra. "Terminamos, papai", disseram alegres. O jornalista não podia crer. A tarefa teria que durar muitas horas. No entanto, elas a concluíram em pouco mais de meia. Inquieto com o fato, perguntou-lhes como haviam conseguido montar o Mapa Mundi em tão pouco tempo. As crianças responderam satisfeitas. "Nós não montamos o Mapa Mundi, papai. No verso do quebra-cabeça, há a figura de um homem. Nós achamos mais fácil montar o homem ao invés de montar o mundo." Naquele mesmo instante, o jornalista, que não conseguira ainda escrever de forma satisfatória seu artigo, encontrou inspiração para concluí-lo. A ideia lhe foi dada pelos filhos. Para resolver os problemas do mundo, é preciso reconstruir o indivíduo. A situação externa de cada nação reflete a situação interna de cada cidadão. Não se pode construir uma sociedade justa se não houver homens justos. Pense nisso. A paz social, nacional e internacional, depende da paz individual. Enquanto o homem não fizer as pazes consigo mesmo, não pode ter paz com os outros. Todo e qualquer tratado de paz no mundo político-social acabará irremediavelmente numa guerra quente nos campos de batalha, ou então, numa guerra fria nos parlamentos. As leis cósmicas são de uma lógica incontestável. Nada há no mundo social que antes não tenha havido no mundo individual.
bonito este meu torrão natal. É gente humilde trabalhando com amor. O arco-íris colorindo o céu azul. O sol que brilha traz as bênçãos do Senhor. Ela é tão bela, nossa lua lá no céu. São mais brilhantes as estrelas na amplidão. As andorinhas viajando norte a sul. A nossa música falando do sertão. Brasil tão grande, onde tudo é uma beleza. Todas as cidades têm gorjeios de pardais. O povo canta, todo enredo é poesia. É alegria nos madrigais. A alvorada amanhece com harmonia. A passarada é uma festa de esplendor. Brasil, a pátria do Evangelho, a terra boa. Coração do mundo transmitindo seu calor. Ela é tão bela, nossa lua lá no céu. São mais brilhantes as estrelas na amplidão. As andorinhas viajando norte a sul. A nossa música falando do sertão. Brasil tão grande, onde tudo é uma beleza. Todas as cidades têm gorjeios de pardais. O povo canta, todo enredo é poesia. É alegria nos madrigais. A alvorada amanhece com harmonia. A passarada é uma festa de esplendor. Brasil, a pátria do Evangelho, a terra boa. Coração do mundo transmitindo seu calor. Brasil, a pátria do Evangelho, a terra boa. Coração do mundo transmitindo seu calor. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. O Espiritismo não proíbe nada, mas espera tudo de nós. Isso ficou marcado no meu coração. Por quê? Porque, ao contrário de outros segmentos, de outras propostas religiosas, que têm o seu papel, que têm a sua função, propostas religiosas que às vezes são mais disciplinadoras, mais proibitivas, que estabelecem regras mais fechadas de conduta, como, por exemplo, como que você se veste, o que que você come, o que que você bebe. A doutrina espírita, o Espiritismo, ele não trabalha nessa linha, porque ele conta com um nível de amadurecimento, de autonomia, de autocontrole maior. Então tudo tem sua função na vida, tudo tem sua função. Muitas vezes a pessoa necessita
dessas experiências mais tolhedoras. Queremos trabalhar numa linha que está no capítulo 13 do livro Nos Domínios da Mediunidade, em que um benfeitor chega na esfera espiritual de André Luiz e faz uma preleção sobre o pensamento, sobre a força do pensamento e dos climas, dos ambientes espirituais que o pensamento é capaz de gerar. E por que nós dizemos isso? Porque nessa época do Carnaval, a gente percebe que, do ponto de vista espiritual e mental, há uma certa turbulência. Por que turbulência? Porque as pessoas ficam muito ansiosas em função de uma comemoração e de uma proposta, que é a proposta dessas grandes festas coletivas, que é de liberar e às vezes perder o limite, ultrapassar certas linhas ou romper com a ordem. Essas festas são muito antigas. O Império Romano cultivava esse tipo de festa, onde a regra era: vamos eliminar todas as fronteiras, todas as barreiras da ordem. Nesses dias você pode fazer o que você quer. Então, dentro dessa proposta, as pessoas acabam acessando conteúdos psíquicos que são muito primitivos. Então, nós acabamos nos permitindo certas condutas que saem muito dos limites da razoabilidade. A gente acaba perdendo o bom senso. É isso que acontece. Ultrapassando, exagerando, muitos exageram na bebida. As pessoas extrapolam, ficam nervosas. A todo momento você recebe um convite para briga, para uma discussão. As pessoas ficam exaltadas no trânsito, ficam exaltadas nos espaços públicos. Às vezes você é abordado por uma pessoa que está completamente embriagada, então ela fala e ela faz coisas que ela não faria e ela não falaria se ela tivesse um estado normal. Isso tudo exige de nós uma vigilância, um cuidado, aquilo que Jesus chama no Evangelho de a prudência das serpentes. Não, simplicidade das pombas, mas a prudência das serpentes. Nós precisamos ficar atentos, muito atentos. E quando esses limites são extrapolados, quando a gente dá vazão a essas emoções mais primitivas, a esse lado nosso mais do passado, né? Nós acabamos criando um clima mental no ambiente que é um clima compatível com essa vibração, né? E aí nós nos recordamos desse benfeitor no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele diz assim: imaginar é criar. E toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. Então, nós imaginamos quadros dos mais variados, desde quadros de sensualidade ou de exagero na bebida, de exagero na alimentação ou de exagero na agressividade, e esses quadros ganham vida e movimento. E isso gera uma chamada psicosfera, uma esfera psíquica carregada dessas formas, pensamentos criadas pela imaginação, muitas vezes perturbada, né? E prossegue o benfeitor. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Ou seja, você imaginou, criou, gerou uma psicosfera, você começa a permutar, a trocar com todas aquelas criaturas que estão na mesma faixa de sintonia. Então, eu acho que o maior desafio agora desse momento do Carnaval é a gente exercer uma escolha que é a escolha mais desafiadora do ser humano, que é você escolher o que você vai pensar. Isso mesmo, escolher
o que você vai pensar. Escolher o que você vai imaginar. O que você vai sentir. Isso exige um imenso autocontrole, exige muito autoconhecimento, para que a gente, quando perceber que está pensando uma coisa, sentindo algo ou imaginando, ao invés de nós deixarmos que as coisas sigam sem nenhum controle, nós vamos lá e assumimos o controle do pensamento e dizemos assim: não, isso eu não quero pensar. Eu quero pensar outra coisa. E imediatamente você assume o controle, usa a sua vontade e seleciona pensamentos. Seleciona o que você vai imaginar. Seleciona o que você vai sentir. Não? É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? A partir do momento que você pensa, sente e imagina, você entra em relação. Você começa a permutar com encarnados e com desencarnados. É o processo da sintonia, processo natural, em que os semelhantes se atraem e permutam valores, principalmente esses valores da imaginação. E aí prossegue a entidade. Quem apenas mentaliza angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as de desarmonia e de sofrimento. Então, e aí ele continua desenvolvendo o raciocínio dele e conclui assim: é da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Porque toda a criação começa na ideia, na mentalização. Nós imaginamos algo, nós temos a ideia e a partir dali nós vamos vestindo, concretizando essa ideia através do pensamento, das atitudes, das palavras e das ações. Então, atitudes, palavras e ações concretizam a ideia. Então, é aquele sequência lá do livro Pensamento e Vida. Nós experimentamos algo da emotividade, essa emotividade plasma a ideia, surgindo a ideia, começou o processo criativo. A partir dali, nós vamos concretizar essa ideia. Por isso que ele está dizendo, é da forja da ideia que nascem as asas dos anjos. Para se tornar um anjo, crescendo em sabedoria e em amor, nós antes precisamos pensar nisso. Precisamos imaginar isso. Precisamos criar mentalmente esse quadro para que você possa perceber. Da mesma maneira, as algemas, as escravizações, os desequilíbrios também são programados, também são pensados e são alimentados pelas nossas atitudes, palavras e ações. Então, é importante a gente atentar para isso. E aí ele conclui, aqui eu termino essa citação: pelo pensamento, escravizamo-nos a troncos de suplício infernal, sentenciando-nos por vezes a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. Então, cuidar do pensamento e das emoções. Observar as nossas emoções, observar os nossos pensamentos. Será que esse pensamento que eu estou tendo agora, essa emoção que eu estou sentindo agora, não é decorrente do ambiente? Desse momento aí, dessa tensão, dessas características desse período do carnaval? Ficar atento a isso, né? Será que é meu mesmo? E eu preciso ter mais autocontrole, dominar e fazer melhores escolhas? Então essa é a dica para quem pretende passar um carnaval mais equilibrado, com uma sintonia melhor, elegendo seus pensamentos, suas atitudes, suas ações e, por consequência, elegendo sua companhia espiritual. Eu espero que, independente de onde você estiver, mesmo que você esteja passeando com a família, esteja de férias, ou esteja comemorando,
que isso tudo seja feito com você no controle. Sempre. Sempre você no controle. No controle das suas emoções, no controle dos seus pensamentos, das suas atitudes e das suas palavras. Que o seu carnaval seja um momento de alegria, um momento de descontração, mas que você não perca o seu equilíbrio, não perca os seus valores, não perca a sua dignidade já conquistada a duras penas por conta de um período tão pequeno em que num gesto impensado nós podemos colocar a perder muita coisa, né? E digo isso porque às vezes você pode sair no trânsito e alguém dá uma fechada, te fala uma coisa e você perde ali o equilíbrio e nesse 10 segundos uma coisa grave pode ser feita. A gente tem que estar muito vigilante, né? Até isso. Então, nosso desejo de um carnaval diferente, um carnaval em que a alegria seja uma alegria diferente dessa do desequilíbrio, do excesso, mas uma alegria genuína que vem da alma, que realimenta, que nos faz ter vontade de cumprir nosso dever, de viver a vida, de aproveitar as oportunidades, as circunstâncias e, principalmente, aproveitar as pessoas que estão na nossa vida, as pessoas que compartilham conosco a existência, os nossos afetos da alma, que são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Vamos aproveitar os nossos amores, as pessoas queridas ao nosso redor, para que essa alegria do carnaval seja uma alegria genuína, espiritual, verdadeira e não uma alegria artificial construída provisoriamente com base no excesso ou na perda da consciência, na perda do centramento, do autocontrole, né? Esse é o nosso desejo. Imunização espiritual. Se te decides efetivamente a imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário te convenças que todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação, que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho, que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém, que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema, que sem amor não há base firme nas construções espirituais, que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho, que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar de lavrá-lo, que não existem pessoas perversas, e sim criaturas doentes, a nos requisitarem amparo e compaixão, que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio, que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar, e que, em suma, não basta pedir aos céus, através da oração, para que baixem a terra, mas também cooperar, através do serviço ao próximo, para que a terra se eleve igualmente para os céus. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos, este mundo de escarcéu, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento,
que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento, evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja.